E aí, pessoal, tudo jóia? Tudo tranquilex? Hoje vamos tentar trazer para discussão uma temática que cada vez mais está sendo discutida de forma extremamente relevante e cabível. Hoje eu quero trazer para discussão a temática da educação financeira. Mas eu queria trazer essa temática envolvendo ela dentro de contextos que transcendessem simplesmente a perspectiva das técnicas, das metodologias, das questões que envolvem propriamente o planejamento, o organizar, né? As questões da matemática financeira. Eu queria trazer para a discussão a educação financeira de uma perspectiva muito mais ampliada. Lógico que nós temos que necessariamente citar tudo isso. Lógico que nós temos que entender que as questões que envolvem receita e despesa precisam ser bem compreendidas e precisam ser bem respeitadas. Nós não podemos tratar educação financeira menosprezando a nossa necessidade e acuidade de gastar menos do que nós ganhamos, do que nós aferimos, do que nós recebemos. Isso é básico. Mas quando eu simplesmente trato o assunto dessa forma, eu às vezes esqueço uma realidade social e econômica do nosso país que tem grande parte da população vivendo em uma circunstância de achatamento de renda, ou sem renda, ou subemprego, né? Ou vulnerável sobre várias perspectivas, não atendendo muitas vezes com um pouco que tem ou com um pouco que ganha, nem as mínimas necessidades básicas de sobrevivência. Então eu não posso achar que eu vou trazer um conteúdo e falar só para aqueles poucos ou aqueles que porventura, bem ou mal, têm alguma renda ou estejam em busca de aumentar a renda ou estejam em busca de conseguir alguma renda. Mas vamos ver como é que eu contextualizo. Primeiro, vamos partir dos princípios básicos. E um eu já acabei de dizer. Receita tem que ser maior do que despesa. Por quê? Porque quando essa equação é positiva, receitas maiores do que despesas, a sobra pode gerar duas questões extremamente importantes para alavancar o próprio funcionamento das nossas vidas, da economia, e incrementar bons ou saudáveis hábitos de educação financeira. Porque quando nós temos essa equação positiva, o que sobra necessariamente pode se gerar poupança e da poupança investimento. Então, para que os bons hábitos da educação financeira perdurem, esse primeiro princípio, essa pilastra mestre, tem que ficar muito consciente. Mas o que de forma diante de algo tão óbvio acaba passando despercebido, para nós termos 80% da população devendo, 60, 70 milhões de brasileiros inadimplentes devem e não pagam ou não estão conseguindo pagar. Então algumas questões a mais precisam ser entendidas, né? E aí as variáveis comportamentais, as variáveis que envolvem expectativas, as variáveis que envolvem até definição de conquista e de sucesso, acabam interferindo nessa equação que aparentemente deveria ser assimilada por todo mundo, receita maior do que despesa, né? Fazendo com que muitas vezes o descompasso, o descontrole ou não compreendimento prevaleça.
sem esquecer o detalhe que eu citei há pouco, né? Quando a gente está falando da realidade de alguém que está ganhando o mínimo, ou muitas vezes aquele que nem o mínimo ganha, é sofismar querer que esse indivíduo seja controlado, querer que esse indivíduo tenha algum comprometimento que possa fazer com que receita seja maior do que despesa. Mas sem deixar de levar em consideração esse lado, porque aí caberia um outro vídeo, né, falando das desigualdades, da injustiça, da concentração de renda no nosso país. Vamos nos concentrar diante daqueles que têm pelo menos renda e precisam administrar melhor essa renda. As receitas, quando forem projetadas, quando forem auferidas, precisam ser sempre revestidas de uma cautela a mais. Um dos princípios também basilares da administração financeira, da gestão financeira, é que a gente, sempre que possível, subestime receitas. Se a gente acha que vai ganhar 10, é interessante ou é cabível que a gente efetivamente raciocine com 9, com 8. Porque caso o 10 venha, esses 2 a mais, esse 1 a mais, deve ser pensado ou projetado no campo da poupança ou do investimento. Bem, sob o ponto de vista das despesas, é interessante que a gente entenda que elas devem ser superestimadas, porque imprevistos geralmente acontecem, principalmente num país que também tem uma volatilidade, uma peculiaridade muito sutil, quer seja nas questões políticas, quer seja nas questões econômicas. Sempre a gente está sendo pego de surpresa com alguma notícia bombástica, com alguma descoberta incrível que abala todos os humores dos mercados, e com isso acaba fazendo com que boa parte dos insumos gravite diretamente proporcional a essa volatilidade. Então, despesas devem ser superestimadas. Se dentro da sua perspectiva você acha que vai gastar 6, 7, é prudente que você entenda que um 8 pode bater na sua porta. Com isso, subestimando receitas e superestimando despesas, nós vamos enfrentar uma realidade um pouco mais comedida e um pouco mais prudente, que vai pedir com que a gente tenha um comprometimento mais centrado na gestão das nossas finanças. E essa gestão de finanças vale para o indivíduo, vale para o empreendedor, vale para a empresa da mesma forma. Esses princípios basilares devem ser seguidos tanto na gestão financeira do indivíduo como na gestão financeira das organizações. Dito isso, uma outra questão que precisa ser muito bem lembrada são os ajustes enquanto fluxo de caixa das questões que envolvem receita e despesas. E aí é interessante que a gente consiga montar esse fluxo de caixa, que na verdade é a adequação cronológica do que você tem para receber para com o que você tem para pagar, de tal forma que você tenha receitas sendo recebidas primeiras do que sendo gastas, né? Então, se você ajusta isso, você facilita também positivamente esse fluxo, de tal forma que primeiro você tem caixa, e diante do que você tem caixa, você criteriosamente relaciona quais são os seus compromissos e ordena o pagamento desses compromissos de tal forma que nada passe despercebido ou nenhum desses compromissos deixe de ser honrado. Porque a partir do momento que esse descompasso começa a acontecer, a incidência de multas, a incidência de juros acaba se tornando uma rotina comprometedora, mais ainda do que porventura se tenha conseguido de folga entre
receitas maiores do que despesas. Quando nós temos uma situação inversa a isso, né? As despesas chegando primeiro do que nossas receitas e elas precisando ser honradas, necessariamente nós vamos ter que recorrer a terceiros, e aí a gente chama capital de terceiros, que pode ser um parente nosso, mas que pode ser, na grande maioria, um agente financeiro, que ao emprestar esse dinheiro também vai cobrar a remuneração desse capital, que a gente chama de juros. Então, tanto nas questões de cunho, de orçamento familiar e doméstico, quer seja nas questões de fluxo de caixa empresarial, outra questão que não pode passar despercebido é o ajuste dos fluxos de caixa. De tal forma que o ideal é que a gente primeiro receba para depois pagar. Se nós formos para dentro das empresas mais estruturadas, isso é feito de uma forma muito clara. Elas têm datas rigorosas para aferirem os seus pagamentos. Por quê? Porque isso ajuda a sistematizar essas rotinas de tal forma que esse fluxo fica mais propenso a se tornar bem administrado por parte da organização. Se isso serve para as organizações, tem que servir também para os indivíduos dentro dos seus orçamentos domésticos. Dito isso, se nós conseguirmos equilibrar as questões, aí as variáveis comportamentais acabam sendo diferenciais. E aí eu explico. Hoje se tem um apelo muito grande ao consumo, muito grande mesmo ao consumo. E esse apelo faz com que a gente fantasie, querer ter necessidades que às vezes, a grosso modo, não precisavam existir. Então, questões envolvidas com sustentabilidade, questões envolvidas com consumo responsável, né, são questões que também têm que ir para dentro da discussão da educação financeira. Porque não adianta nada nós termos ferramentas de cálculos se comportamentalmente eu enquanto indivíduo, eu enquanto gestor, eu enquanto empresa não tiver essa noção de comedimento que mais uma vez favoreça ou facilite o que, pessoal? Uma equação financeira positiva. Receitas maiores do que despesas. Conseguindo isso, domar ânimos, domar necessidades, domar expectativas, mesmo sabendo que é difícil, porque tudo é apelo, tudo é mercadologicamente incutido na nossa cabeça como necessidade, nós vamos ter sim a possibilidade de gerar sobras, que eu chamei no início de poupança, e necessariamente fazer bom uso dessa poupança. Para aqueles que não empreendem, essa poupança pode ser investida em aplicações financeiras. Existem as mais variadas maneiras de se aplicar, umas mais arriscadas, elas acabam remunerando mais, outras mais conservadoras acabam remunerando menos, mas a sobra para quem empreende tem outra característica. Tem a característica de nós termos que criteriosamente também pensarmos estratégias de investimento. Porque a cada sobra gerada dessa positividade que seja investida ou que seja reinvestida no nosso negócio, as possibilidades de ganho tornam muito mais prováveis de serem exitosas. E aí o ciclo se retroalimenta, pessoal. E mais uma vez a gente tem que viver todo esse dia a dia de comedimento, receitas maiores do que despesas, planejamento, organização, controle desses recursos, controle dessas despesas, desses gastos, para fazer com que o sentido, o espírito da boa educação financeira incorpore na gente. E aí eu digo mais, esse tipo de entendimento deveria ser feito, né, sempre de forma muito precoce, dentro das nossas casas, com os nossos filhos, dentro das nossas escolas, porque o indivíduo adulto que já tenha chegado na fase adulta sem compreender
esses princípios básicos, pode sim, deve sim querer aprender, mas vai aprender com uma dificuldade muito maior, porque vai ter que enfrentar hábitos e costumes na direção contrária do bom equilíbrio financeiro. Então, essas dicas introdutórias, simplórias, são dicas que a gente apresenta para que vocês comentem, para que vocês percebam ou não a procedência do que foi discutido, né? No campo do concreto, no campo do real, estamos em um momento de crise, e aí esse momento de crise acaba complicando muito esse tipo de entendimento, esse tipo de raciocínio, porque nós acabamos enfrentando o que os estudiosos chamam de sobrevivencialismo, né? Matando um leão a cada dia, descascando abacaxis, broncas em cima de broncas, mais boletos do que recursos, né? Mais vontade de consumir do que efetivamente a gente deveria querer ter. E claro que tudo isso acaba comprometendo, né? Espero minimamente ter contribuído. Lembro que em menos de 15 minutos não dá para se dar grandes explanações, mas se temáticas como essa quiserem ser discutidas de uma forma mais pormenorizada, topificando, discutir só receita, discutir só despesa, discutir só poupança, discutir só investimento, deixem os comentários para que a gente possa nortear os próximos vídeos e fazer sempre com meticulosidade com que esse canal traga um conteúdo decente, um conteúdo realmente construtivo, né? A responsabilidade de produzir conteúdo deve ser assumida de uma forma muito, muito, muito sincera, de uma forma muito, muito afíncua, né? Espero ter ajudado. Obrigado para aqueles que se inscreveram recentemente e que estão apoiando essa iniciativa, e que a gente tenha pautas e condição de continuar produzindo vídeos sempre nessa mesma direção, de coisas que possam realmente ajudar. Abraço fraterno, beijo grande e se cuidem!